Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o podcast Adorare. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast ela, que é casada com Gustavo, da Igreja Pentecostal Bethesda, trabalha na clínica Bem-Estar Psicologia. Está conosco então doutora Adalvana. Olá, é um prazer imenso estar aqui. Eu me sinto totalmente honrada aqui pelo convite, né, de estar falando um pouco sobre a minha profissão. Fico muito feliz. E, bom, é isso, vamos lá, né? Vamos ver o que nos espera. E espero que ajude bastante e que acrescente a cada um que puder nos ouvir. É isso aí. Esse tema é um tema muito, muito importante nos dias de hoje, né? Como a gente estava conversando em off, é um ponto que me preocupa, a saúde emocional. Tá? A saúde emocional nos dias de hoje e na minha opinião, ela se avolumou depois da pandemia, né? E tem atingido muitas pessoas e as pessoas, ao meu ver, não estão sabendo lidar com isso, né? Por isso chamamos você aqui e a honra é nossa te receber. Vamos lá? Então, Vana, fala pra gente aí primeiro da tua graduação, o seu currículo aí pra nós. Eu sou psicóloga clínica. Tá em uma área que eu não pensei que eu viria, né? Uhum. Porque na faculdade eu gostava de psicologia jurídica, psicologia hospitalar. Então, o hospitalar sempre foi a minha opção. Só que quando eu recebi a oportunidade de trabalhar com a clínica, eu fui me encontrando. Então, eu fui me encaixando ali. Então, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho com a abordagem da TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental. Tá. Hoje em dia eu atendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e eu vou aprendendo. Cada paciente é uma experiência e eu vou aprendendo com eles. Eu costumo dizer que eu aprendi com os meus pacientes. Foi atendendo ali que eu comecei a entender e a compreender melhor realmente como que é. Porque na faculdade é ali o básico, né? Sim. Então, é uma base pra gente saber o que a gente tem que fazer. Mas é na prática que a gente aprende realmente o que é ser psicólogo ali. Sim. Então, pode falar. Eu sou, graduada há uns 3 anos e tenho pós em psicopedagogia. Legal. Então, fui mais aí para essa área de aprendizagem, de realmente trabalhar com depois eu considerei a questão do psicologia escolar, né? Porque eu percebi, né, como você tinha falado sobre a questão da pandemia, os prejuízos que isso trouxe, eu percebi que isso também trouxe prejuízos também no aprendizado. Sim. Das crianças. Eu tiro, né, pelos meus sobrinhos, porque infelizmente a qualidade não era muito boa. Não era todo mundo que tinha acesso e não é todo mundo que tem facilidade para aprender. Então, assim, gostei da ideia. Fui lá fazer a pós em psicopedagogia. Bacana. A Adorare é um instituto, né, que está patrocinando o podcast. Dentro do nosso Instituto Adorare, a gente trabalha com o TCC também, através de terapia cognitiva comportamental. E o que acontece, né? Você aí como psicóloga pode esclarecer pra gente, o que acontece quando as pessoas, elas chegam, né? E falam assim, mas eu não sei o que fazer, eu estou travado, né? O que pode estar acontecendo com essa pessoa? Eu sempre, quando o paciente chega com essa, não estou sabendo lidar, a primeira coisa que eu indico é aprender a entender, a saber o que está acontecendo, o que você sente, a dar nome. Porque não tem como eu tratar ou trabalhar uma coisa que eu não sei do que se trata. Então eu preciso dar nome. Não sabe? Então vamos lá. E aí, por exemplo, como eu faço com as crianças, eu faço o quê? Eu vou dando sugestões para ver se ela consegue encontrar um nome ali, uma palavra, que descreve melhor aquilo que elas sentem. Então, a melhor coisa é
eu preciso dar uma pausa, preciso entender o que está acontecendo, o que eu sinto. E segundo, eu sempre falo sobre a questão de que a forma de como você lida. Sei que tudo parece muito desesperador, parece que nada tem sentido e que tá tudo muito perdido. Mas é o nosso desespero, a ansiedade faz isso, o desespero de não saber quando as coisas vão ficar bem, se é que elas vão ficar bem, faz com que a gente vai atropelando as coisas e a gente não pausa para respirar, é que nem você tá correndo. Se você estiver correndo e você não fizer uma pequena pausa para poder respirar e equilibrar a sua respiração de novo, você não vai aguentar muito tempo, se é que você não vai passar mal. Então você precisa fazer uma pausa para conseguir entender o que está acontecendo, o que aconteceu, que possa ter gerado todas essas emoções, todo esse desequilíbrio. E você também precisa ver quais são os seus gatilhos. Tá. E aí, isso a gente vai trabalhando em sessão, para que você aprenda a lidar com aquilo que está acontecendo. Eu digo, eu não mudo ninguém. Eu não digo que ninguém tem que fazer. O intuito é fazer com que você encontre o meio de como você trabalhar. Porque é muito fácil. Quem me dera alguém chegasse pra mim e dissesse assim, Vana, faz isso. Eu faria. Até porque se der errado, eu tenho quem me respaldar. Sim. Então, a ideia não é dizer o que tem que fazer. É com que a pessoa se entenda e ela perceba que caminho ela tem que tomar. Porque senão depende, fica muito uma dependência do paciente com o profissional. E essa não é a ideia. Tá. Mas esse tipo de reclamação chega pra você, eu tô travado? Acontece mesmo das pessoas estarem travadas? Sim. E normalmente é o que? A nossa mente. A nossa mente trava, coisa ela da tua cria. cabeça. É porque a gente fica tão desesperado com a situação por não entender o que está acontecendo ou não saber o que fazer, que bloqueia. E parece que você não sabe mais se você segue, você não sabe o que você pode fazer. Eu sempre falo que a gente tem opções. Você só tem que parar para observar que opções você tem. Que meios você tem para poder lidar. E exatamente, a pessoa chega travada e tem que dizer assim, nossa, olha, nunca pensei dessa forma. Às vezes a gente precisa de alguém mais especializado que consegue ver de fora para fazer, né, como eu falei, com uma criança, trazer uma forma ali que você consiga achar algo que faça sentido. Sim. Como uma palavra. Nossa, olha, já pensou nisso aqui? Você já tentou ver dessa forma? E aí as pessoas dizem assim, nossa, olha, você passa a refletir melhor. E aí a pessoa, conforme a pessoa vai trabalhando, vai colocando as coisas em prática, que isso é muito importante, não adianta você só ir lá na sessão, fazer sentido e não colocar nada em prática. Então é a prática que vai fazer a diferença. Tudo aquilo que você consegue adicionar mais, isso vai fazendo diferença. No seu comportamento, no seu agir, no seu entender, no seu ambiente, aonde você estiver. Certo. Bom, a pandemia, ela trouxe essa, assim, floresceu, né, essa parte emocional que, ao meu ver, estava escondido, né? Estava todo escondidinho e tal. E quando houve o fechamento de tudo e as pessoas começaram a se sentir presas, né, nos lugares, pior ainda, né? Ter que enfrentar, né? Porque às vezes a gente vê aí o casal, né? A mulher trabalha, o marido trabalha, cada um tá pro seu lado, só vê um pouquinho ali no final de semana, e no final de semana é daquela quebradinha de pau, tal, mas, né, tá tudo bem, segunda-feira eu tô indo trabalhar, vou passar meu dia com os amigos do serviço, tudo, tá tudo bem. Aí todo mundo ficou preso, então chegou a hora de encarar. E com isso, apareceu também os gurus da internet. Né? E aí o que eu queria falar com você nesse tema era assim, a pessoa chega travada, beleza, tal, e aí começa a acontecer que assim, o travamento está na mente, está lá na sua infância, aconteceu algo, até onde isso tem algo de veracidade ou não tem, como que você enxerga isso? Então, a gente precisa fazer, né, ajudar ali o paciente a encontrar o que faz sentido.
Né? Sim, tem muitas coisas, né? Principalmente a psicanálise, ela vai trabalhar mais essa questão de infância, de traumas, esse tipo de coisa. A TCC, ela vai trabalhar mais na ideia de quê? De resolver o seu problema agora. Se o seu problema agora tem a ver com traumas, com situações que você vivenciou na sua infância, aí a gente precisa trabalhar isso. Então de que forma algo que aconteceu na sua infância está gerando um prejuízo? Quer dizer que essa pessoa não aprendeu a lidar, ela não trabalhou isso nela. Né? Não teve uma ajuda, não teve um suporte que ajudasse ela a passar por essa fase. É ruim? É. Então, só quem passa é que vai entender o prejuízo que tudo isso traz. Porém, tem gente que carrega esse fardo junto. Porque não teve um suporte de um familiar, porque não teve um suporte, por exemplo, se for da igreja, não teve um suporte da igreja, não teve um suporte de um profissional para poder auxiliar. E aí essa criança, ela vem carregando ao longo da sua vida, do seu desenvolvimento, que vai somando, né, com outras questões, porque é que nem boleto. Você paga um e surge outro. Se você não souber como lidar, acumula. E aí, ao longo do tempo, a gente vem passando por fase, vai acumulando. Essa questão que era da infância, que gerou prejuízo, vai sendo meio que esquecida. Chega um momento que tá tudo intenso, que a pessoa começa a perceber que, gente, teve algo lá atrás que eu não consegui lidar. Então, a gente precisa resgatar essas informações, como que essa pessoa lida hoje. Não tem como ela lidar lá na infância porque não dá para voltar. Então, o que eu faço com aquilo que eu carreguei e que tá me gerando prejuízo. E aí, a gente começa a trabalhar. E, como sempre, o paciente vai ter que pôr em prática aquilo e fazer as coisas que ele precisa para poder lidar com a situação. Porque senão ele vai continuar reclamando do mesmo problema. Eu sempre digo, olha, eu vou estar aqui. Quanto tempo for necessário, a gente fala disso, quanto tempo for preciso. Mas é a prática que, né, o colocar em prática que vai fazendo diferença. Vai fazer a diferença. Tá. Eu tenho visto também, nessa linha que a gente está conversando, a questão das pessoas não assumirem as suas responsabilidades. É um ponto bem interessante da gente abordar, porque o que acontece, né? Isso a gente vê muito em igreja, tá? Muito. A gente vê que a pessoa está lá na igreja, a pessoa não concorda com o pastor que está na direção, ou não concorda com o líder daquele grupo, né? Só que a pessoa, ela tem o livre-arbítrio de entrar e sair, de querer fazer ou não querer fazer, de mudar de igreja, mas a pessoa não faz, né? E sempre está colocando a responsabilidade em outra pessoa, né? Sempre o culpado é o próximo. É mais fácil. Né? Fala um pouco sobre essa autorresponsabilidade. As pessoas, assim, ao meu ver, elas gostam de ter em quem se respaldar. Então, se eu faço algo, eu justifico com algo que alguém fez. Algo que eu estive observando ultimamente é que, assim, as pessoas elas não estão prontas para lidar com a verdade. E quando elas dão de cara com essa verdade, elas se sentem ofendidas. Então, o ficar chateada porque não gostou de algo é um direito de todo mundo. Sim. Todos nós ficamos ali, gostamos, não gostamos, ficamos chateados, ficamos com raiva, ficamos ressentidos. O fato de você não chegar para esse outro e dizer como que você se sente, por exemplo, nossa, o meu pastor fez algo que me magoou, que me feriu, que me deixou desconfortável. Como que ele vai lidar com essa situação comigo se eu não chego para ele e digo, olha, aconteceu isso, a forma de como você fez isso, como você colocou isso aqui, me deixou chateado, ou eu não concordo. E aí fica o conflito. E aí você fica chateado, carrega isso e diz assim, mas é culpa do fulano. As pessoas, e isso, às vezes a gente acha assim, nossa, é só a criança que não assume a sua responsabilidade, né? Mas os adultos também são assim. Na primeira oportunidade que eles percebem que o bicho vai pegar pro lado deles, eles procuram um bode expiatório para assumir a culpa. Sim. E aí, né, exatamente, essa questão, a dificuldade de assumir. Porque assim, se eu fiz, é o meu dever de assumir. Eu falei, eu assumo. Mas as pessoas têm medo disso. E elas têm medo do quê? Consequência. Sim. E quando elas têm esse receio, porque elas sabem que alguma coisa ela fez que não deveria.
É o confronto, né? Exatamente. Nem todo mundo sabe lidar com isso. Por quê? Porque ela pegou uma parte e ela concluiu alguma coisa. Ela não foi lá e disse assim, nossa, pastor, olha, você falou isso, isso e isso. Só que eu entendi dessa forma, é isso mesmo? As pessoas, elas não buscam esclarecer as coisas. Sim. Elas tiram suas próprias conclusões e vão embora com isso. Elas não chegam para perguntar, elas não sabem se realmente foi isso que entendeu. Eu comecei a praticar isso. E a prática que eu tive isso foi como? Com o meu marido. Pra quê? Pra gente evitar conflitos. Porque muitas vezes a gente costuma falar uma coisa e a gente entende com as nossas emoções. A gente entendeu com as nossas emoções, a gente responde de acordo. Então, pra evitar tal coisa, eu disse assim, não, calma aí. Você quis dizer isso mesmo? Foi isso mesmo que eu entendi? E aí ele dizia, não foi esse intuito. E aí eu fazia o quê? Eu disse assim, tá, é porque a forma de como você falou me deu essa impressão. Então, a gente consegue entender e compreender melhor. Mas se eu simplesmente entendo do meu jeito, deduzindo o que ele quis dizer, a gente vai ter um conflito. Sim. E é desse jeito fora. Se eu deduzo algo que supostamente eu achei que o pastor quis dizer com aquilo, né? Eu tiro conclusões precipitadas e eu crio uma situação desnecessária. Sim. Legal. Esse barulho da chuva tá saindo? Ou não? Nunca choveu tão forte, nunca teve esse barulho tão alto assim. Não, mas tá saindo no teu... Você tá ouvindo o barulho por aqui? O barulho da chuva? Não? Não, então tá bom. É porque se captar esse barulho depois... Parece... Não, mas beleza. Muito bom. Veja, nesse pouco tempo que a gente já conversou, nós colocamos aqui 2 pontos importantes. A autorresponsabilidade, né? E o poder da ação. Né? Porque por várias vezes você falou aí sobre se o paciente ele recebe as informações que você tira, né, daquela consulta. E ele não coloca em prática tudo que foi falado e tudo que foi proposto, né, não vai acontecer nada. Se torna uma conversa. Né? Então são 2 pontos aqui, para você que está nos ouvindo em casa, são 2 pontos muito importantes para você estar sempre atento. É o poder da responsabilidade. Você não é obrigado a fazer as coisas. E você também tem que saber que o que você tem que resolver, não é isso? É isso. Né? Porque as pessoas procrastinam, né, as coisas. E acumula. Depois gera problema. E o boleto vence. Exato. Vence e aí um novo vem. Legal. Me conta uma coisa. E você é lá da igreja Bethesda. Fala um pouco sobre o teu encontro com Cristo. Nossa, eu... Desde criança eu sempre fui para a igreja, né? A minha mãe sempre... Ela levava a gente... E eu aprendi muitas histórias. Nossa, a irmã Nenê, ela assim, acho que é uma irmã da igreja, ela era educadora cristã na minha época, ela dava aula para as crianças, então aprendi muitas histórias, muitas musiquinhas, então eu cresci ali. Só que aí eu tinha uma coisa que assim, eu gostava muito de ver as meninas cantando. E o meu desejo era, quando eu me converter, eu quero estar ali cantando com elas. Era o meu desejo. E outro desejo que eu tinha, que era comigo, que eu aprendi e desenvolvi isso comigo mesma, sem ninguém ter dito assim, olha, você tem que fazer isso, era a questão de que, quando eu me convertesse, eu não queria continuar fazendo as mesmas coisas que antes. Tanto que teve coisas que eu abri mão, que eu queria, mas que quando eu me converti, eu sabia que eu tinha que abrir mão daquilo. Me doeu, mas eu sabia que era por amor a Deus. E eu sei que aquele deixar ir valeria muito mais a pena. Porque era amor a Deus, não era amor a qualquer pessoa. Então eu cresci na igreja, me converti em 2009, em julho de 2009. Em julho de 2010 eu me batizei. E
eu sempre, desde que eu me converti, eu comecei a fazer parte do grupo dos jovens, dos adolescentes, e aí depois meio que a gente ficou sem os grupos e a gente tinha que ter um grupo de louvor. Não canto muito bem, mas eu tava lá. E o meu intuito era, eu não gosto, diferente de algumas pessoas, né? Eu não gosto só da ideia de ser membro. Não sei, eu acho que é uma coisa de Deus, assim, que desperta em mim, que eu acho que ele tem algo a mais pra mim, que eu nunca me conformei o fato de estar só sentado. Então eu quero trabalhar. Então, minha primeira função na igreja, eu lembro que era passar ali, sabe, uma mensagem de felicitações aos aniversariantes da igreja. E aquilo, eu digo que não só foi a minha primeira participação, como foi algo que me ajudou de forma assim imensa. Então, se eu tô aqui, foi graças àquela oportunidade que eu tive, porque eu era muito tímida. Então, através daquela função na qual eu fazia, e eu fazia com muita alegria, eu comecei a me soltar um pouco mais. Então, eu comecei a desenvolver, o que me salvou muito na faculdade. Então, na faculdade, sim, eu conversava com todo mundo. Aí, depois, no segundo semestre, eu me tornei suplente de sala, então, realmente, eu tinha contato com todo mundo, inclusive com os representantes da outra sala. Então, isso me ajudou muito. Quando eu vim pra cá, eu me senti assim meio deslocada, porque eu fiquei assim, tinha tanta gente, tinha gente pra tudo lá. Eu fiquei, onde que eu vou me encaixar? Né? Como que eu vou me encaixar aqui? Eu me senti incomodada porque eu tava sendo só um membro. E eu me senti incomodada por não fazer algo. E aí, um tempo eu lembro que foi assim, bem aleatório, o pastor Maurício mandou mensagem pra mim, disse assim, você não quer participar do grupo de louvor? Eu fiquei, eu até me dei uns perdidos nele por uns dias. Mas, eu aceitei. E aí, depois de umas férias que eu tirei a casa da minha mãe, pouco antes, a minha garganta ficou bem ruim. Então, eu fiquei uns dias, quando eu voltei, um tempo afastada. E eu lembro que a pastora Margarete disse assim, olha, volta pro louvor que Deus vai te curar cantando. Eu percebi Deus fazendo isso? Não. Mas conforme eu ia fazendo, Deus me curou. Então, a minha garganta, raramente, ela fica irritada. E o meu timbre é muito alto, então eu não sou daquela que fica só dublando. Eu não canto muito bem, mas eu sei que eu tô louvando pra Deus. E eu me senti assim, comecei a me sentir integrada de novo, ativa, porque por um tempo eu senti até a minha fé se esfriando, porque ficou muito estranho. Eu não tinha aquela coisa de, nossa, você precisa de trabalhar. Então acabou caindo no comodismo. E não só no comodismo. Eu comecei a ter ansiedade. E eu tava com o pé na depressão, então foi muito difícil. O que dificultou mais ainda a minha questão, a minha relação com Deus e para a igreja. Mas a única coisa que eu não deixava passar era, Senhor, tenha misericórdia, não me deixe me afastar da tua presença. Era só isso. A minha oração toda noite era essa. Aos prantos, mas era isso que eu pedia. E depois de um tempo, de um ano muito difícil, eu percebi, depois de um tempo, eu percebi Deus usando. Então, Deus usou algumas pessoas que, tipo assim, sabe, nem fazia a menor ideia da diferença que aquilo estava fazendo. E uma delas foi o pastor Maurício, né? Por meio dele eu tive oportunidades de muitas coisas. Então, ele perguntou se eu não queria entrar no grupo de louvor, eu fui, né? Eu hoje faço parte do grupo de louvor de lá. Então, eles me chamam, Vana, olha, a gente vai fazer um congresso, né? A gente participou, teve um congresso de jovens e o pastor Maurício ia falar sobre ansiedade. E ele disse assim, você pode me ajudar? Eu quero que você fale um pouco, né, como profissional sobre a questão da ansiedade, para depois eu entrar na parte, né, ali, bíblica. E eu, ok, fui. Né? E depois ele me chamou para participar da Semana Teológica, e eu fui falando sobre um pouquinho da psicologia pastoral, e eu fui me integrando aos poucos. E eu me senti, é como se eu estivesse me aproximando mais de Deus. E eu senti de novo como aquela chama do primeiro amor, aquela empolgação de ir, de fazer, de trabalhar e de fazer parte. E aí depois a pastora Margarete disse assim, bom, você vai ser uma das ungidas. Eu fiquei, gente, como assim? E no início até meio que, claro, com meu coração duvidoso, não que eu duvido de que Deus fala, ou que ela estava mentindo, jamais.
mas era uma questão minha, no sentido de que eu não me sentia merecedora. Eu não me sentia que realmente era digna daquilo. E aí, eu fiquei ali fazendo oração comigo, Senhor, me confirma isso. Eu quero que o Senhor confirme no meu coração para que eu aceite isso em paz. E aí, num dos cultos a gente teve, né, lá na clínica de 14 anos, né, que a gente fez. E aí, uma pessoa lá, ela orando, e Deus me confirmou. Eu senti Deus me confirmando que era aquilo, que Deus tinha um chamado para mim. Sendo que antes, na minha adolescência, um pastor, até da igreja da minha irmã, ele tinha, né, ministrado ali uma vez em oração, que Deus tinha grandes coisas e que através de mim Deus faria as grandes coisas. E aí, eu, na minha adolescência e na minha inocência, eu ficava... Gente, Deus, mas não tá acontecendo nada. Será que ele falou por impulso ou tá mentindo? Que às vezes a gente pensa isso. E eu até falando esses dias, me lembrando quando muitas coisas aconteceram, eu consegui tirar minha carta de motorista, graças a Deus, eu fiz minha pós, comecei a observar algumas conquistas e algumas oportunidades que eu tava, e inclusive uma dessas, né, que foi no domingo passado, de ser ungida diaconisa. Então eu me dei conta de que Deus estava cumprindo aquilo que Ele me prometeu na adolescência. Sim. E eu disse assim, olha só, não é no tempo nosso, é no tempo de Deus. E hoje eu sou muito abençoada. Eu tenho coisas que eu digo assim, eu jamais sonhei em ter ou estar onde eu tô. Mas eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu sei que foi o cuidado dele. E na igreja, eu digo assim, que ela é minha segunda casa, né? Porque assim, desde o primeiro dia, eles não me conheciam, não tinham intimidade comigo. Mas eles sempre me receberam com muito amor e carinho. E o legal de lá, que eu acho assim, é que eles acolhem você como um membro da família mesmo. Eles te abraçam como você é parte, né? Tanto que a pastora costuma dizer assim, ó, tudo isso aqui é meu filho. O tanto de filho que ela tem não é normal, né? Todo mundo ali é filho dela, porque ela realmente acolhe como um. Ela acolhe como um. Então, se num domingo, ela costuma fazer isso. Não foi para a igreja, ela... Pai, Senhor, tudo bem? O que aconteceu que não veio para a igreja? Às vezes, algumas pessoas podem ver isso como, tipo assim, cara, invasivo, né? Mas eu vejo isso como um cuidado. O pastor que ele zela pela sua ovelha, ele tem cuidado. Ela se preocupa para ver se ela não está se perdendo. E é isso que, né, os membros têm que fazer, acolher um ao outro para fortalecer a fé. Sim. Isso vem na contramão, né? Porque hoje, para você ter acesso a um pastor na igreja, tá? É um parto, porque você precisa passar pela secretária, né? E aquele pastor que você quer conversar, que você ficou naquela igreja por causa daquele pastor, né? Aquele pastor não atende você, não tem acesso a você. Então, isso que você está falando é algo que está indo na contramão. O primeiro pastor que eu conheci foi o pastor Maurício, lá da igreja, né? Ele esteve aqui no podcast, foi uma bênção. Tivemos ministrando com ele na imersão. Homem de Deus, uma palavra forte, uma palavra consistente. Depois conhecemos a pastora Margarete, que ela também veio aqui, né? E já tá querendo que a gente vamos falar. Ela é assim mesmo, ela acolhe você de uma forma que você se sente realmente querido. Isso, né? É legal. Isso é muito bom. E é isso que está faltando na igreja. Mas você tocou num assunto muito, muito importante que volta para o nosso tema do podcast, que é a psicologia, né? Que você falou que você estava se sentindo ansiosa. E aí vem o ponto do quê? De que mesmo a gente conhecendo, né, sobre os assuntos, sobre a emoção, a gente também está passível de ser atingido por isso, né? Porque mesmo a gente conhecendo, às vezes a gente não elabora direito. E eu percebo que muitas vezes, dentro do meio pastoral, tem acontecido muito isso, tá? Você tem visto isso, presenciado e até colocado assim, pastores que estão em processo de depressão, estão fazendo e não estão buscando ajuda, né? O que você poderia falar para esses líderes,
né, que estão passando por esse problema e não estão querendo buscar essa ajuda? Todos nós estamos sujeitos a tudo e qualquer coisa. Eu sempre reforço isso para qualquer pessoa. Não é porque você é pastor, não é porque você é missionária, diaconisa, você tem um membro que você está isento disso. A nossa carne é frágil. E outra, não parecia meio que egocêntrico da nossa parte só porque ser cristão a gente não passar por tanta coisa? Né? Como que a gente se achega às pessoas lá fora para falar do amor de Deus, sendo que a gente já vai num pedestal? Né? Teve um curto vídeo assim que eu vi do Hernandes Dias Lopes, assim, que foi algo que me chamou muita atenção, porque ele dizia que ele estava ministrando em um local e ele estava falando sobre os cristãos, principalmente, né, até aqueles cheios do Espírito Santo, ficarem deprimidos. E ter alguém que estava lá, ele diz que uma jovem se sentiu revoltada, porque era inaceitável. Como que alguém cheio do Espírito Santo fica deprimido? E ele diz, como que alguém cheio do Espírito Santo precisa usar óculos? Como que alguém cheio do Espírito Santo precisa ir ao médico? Precisa fazer uso de uma medicação? Nós estamos sujeitos a tudo e qualquer coisa. Exato. Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus, ele veio, ele passou como nós. Ele sentiu dor, ele chorou, ele passou fome. Porque quem somos nós? Então, não tem um problema. O fato de você procurar ajuda e dizer, olha, eu preciso de uma ajuda psicológica, não vai fazer você menos pastor ou você menos crente. Pelo cuidado. Se você for pesquisar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele vai dizer que para ter saúde, você precisa estar bem fisicamente, emocionalmente e socialmente. Porque isso faz parte da gente. Se a gente não tem um cuidado, a gente vai afetando um ao outro. Então, como eu falei, né, que quando eu fiquei ansiosa, a minha saúde emocional foi afetada. Nisso, começou a afetar a minha saúde física. Então, eu comecei a fazer exames e dava alterações em algumas coisas. Isso começou a afetar a minha relação social. Eu não queria sair, não queria ter contato com ninguém, não queria conversar com ninguém. E para nós cristãos, tem uma outra área que é muito importante, a nossa espiritual, a nossa área espiritual. E isso, imagina, se 1, 2, 3 já era muito, tudo foi afetado em mim. E tudo é afetado na gente se a gente não cuidar. Então, como que você, como líder espiritual, é uma referência, querendo ou não, pra gente que tá lá, se você não faz, querendo ou não, você influencia. E como, né, quando eu estava falando sobre a psicologia pastoral, né, no livro que eu lia, ele dizia assim que para você, por exemplo, ser um conselheiro, você precisa ser referência em tudo. Em todas as áreas da sua vida, seja ela familiar, pastoral, saúde, finanças, tudo. Então, como que um pastor vai chegar ou vai conseguir identificar que a questão do irmão que está lá falando com ele não é só espiritual, é também física. E se você negligencia, você vai acabar piorando a situação daquela outra pessoa. Então, precisamos reconhecer que o nosso emocional faz parte da gente. E ele é muito importante, porque ele afeta todo o restante. É o que acontecia no passado, quando falava em depressão dentro da igreja, já falavam que certamente aquilo era demônio. Falta de conhecimento. Não é? Então, e como você disse, né? Pastor tem que ser referência em todas as áreas, né? Mas ser referência não significa que você não vai ser atingido por aquilo. É como a enfermidade, né? Muitas vezes a gente está na igreja, a gente impõe as mãos sobre as pessoas, oram, e as pessoas são curadas. E chega na segunda-feira, a gente amanhece gripado. E por isso eu não vou tomar um Benegripe? Então, né? Muitas vezes as pessoas colocam em teste a sua fé em Deus. Mas a Bíblia também vai dizer, não testarás o Senhor teu Deus. Sim. Né? Porque quando você negligencia algo, você está colocando em risco a sua vida. Deus pode curar através de uma oração? Disso eu não tenho sombra de dúvidas. Deus pode todas as coisas. Mas, se Deus pode todas as coisas, e Ele pode, né?
Ele capacitou quem pode cuidar dos seus. Então, temos médicos de todas as especialidades, temos nutricionistas, temos educador físico, temos psicólogos. Isso quer dizer que nós precisamos. Eu digo porque a minha área não foi, eu digo que não foi, eu não escolhi a minha área. Uhum. Eu vi Deus escolhendo para mim, Deus simplesmente preparou isso para mim. Porque quando eu me inscrevi na faculdade, eu não sabia nem o que era psicologia. Uhum. Eu ouvi falar porque a minha sogra trabalhava como uma psicóloga, mas eu não sabia o que ela fazia, ou do que se tratava, porque eu nunca fui a fundo. Então, através dela, eu vi Deus me direcionando para aquilo que Ele queria. Porque quando eu pensava, o que é que eu vou fazer? Porque o meu intuito era, disso eu tinha certeza, porque sempre foi algo que Deus despertou muito em mim. O interesse e o desejo de ajudar as pessoas de alguma forma. Uhum. Essa era a minha linha de raciocínio para onde eu tinha que seguir. Então eu pensava em nutrição, que não tem nada a ver comigo, e pensava em enfermagem, mas eu não tinha coragem. E aí eu vi, depois de um tempo eu percebi Deus falando através dela, disse assim, por que você não faz psicologia? Psicologia você vai trabalhar com isso, isso e isso. E eu fui pesquisar. Eu acho que isso era umas 2 semanas antes de eu me inscrever na faculdade. Uhum. E conforme o tempo ia passando na faculdade, eu fui percebendo que Deus separou aquilo para mim. Ele me preparou para aquilo. Uhum. Então eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço, eu tenho um zelo muito grande pelo que eu faço, eu amo o que eu faço. Não quer dizer que um dia ou outro a gente não está cansado, que nossa, eu só queria estar em casa, sim. Mas eu tenho um amor pelos meus pacientes. Uhum. É amor de mim? Não, porque somos maus. Mas é algo que Deus despertou em mim. Sim. E eu uso disso para abençoar outras pessoas com a minha profissão. É claro que a gente tem que tomar um cuidado que dentro da igreja, tá? Você simplesmente não vai usar das técnicas terapêuticas para poder fazer isso, porque isso é questão de um profissional. Você usa essa questão da psicologia para quê? Para você entender melhor esse outro. Sim. E aí você faz um discernimento ali, quando você está conversando, quando a pessoa está partilhando com você a dificuldade dela, para saber se realmente aquilo é só uma questão espiritual que vem junto e você conseguir compreender que tem questões emocionais também, ou físicas. E você conseguir direcionar essa pessoa da melhor forma possível, porque ela vai conseguir ter ajuda espiritual, ela vai ter ajuda médica, psicológica, e isso vai contribuir de uma maneira muito grande e vai fazer muita diferença para essa pessoa. Sem dúvida. As coisas vão acontecendo, né? E a gente precisa prestar muito bem atenção, né? Do que realmente Deus está querendo tratar com as pessoas. Antigamente falava muito sobre depressão, que é demônio, epilepsia, por exemplo, né? Porque o Gadareno, né? A passagem do Gadareno lá, o cara se jogava no fogo, saía do fogo e ficava em convulsão, né? E aí Jesus veio e expulsou os demônios dele. Aquilo era uma possessão demoníaca. Mas não significa que hoje um epilético, quando está tendo a sua convulsão aqui, seja demônio, né? Por isso, conhecimento sobre demais áreas, né? Um remedinho não vai fazer mal. Exatamente. Né? Um tratamento psicológico, ele não vai fazer mal. Então eu sempre costumo dizer assim, ó, que a pessoa que se encontra num problema emocional, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa de espiritualidade, isso é forte em nós, né? Muito. A primeira coisa é que você precisa de Deus, você precisa da espiritualidade, mas também você precisa de um grupo de apoio. É muito importante isso, né? O grupo de apoio, a família, a esposa, o esposo, né? É muito importante no processo de recuperação. Faz muita diferença. E o terceiro é a busca do profissional, né? Seja ele terapêutico, ou seja ele da medicina, do médico mesmo que vai te passar um remédio, né? Ela é importantíssima nesse tempo, né? Para recuperação, para cura, né? Para que a pessoa ela consiga ter o equilíbrio
para poder sair da crise que ela está passando. Não sei se você concorda com isso. Sim, eu digo porque quando eu passei pela minha situação, eu fiz uso de medicação. Muitas pessoas eu dizia assim para todo mundo. Eu dizia, mãe, ora por mim, a minha irmã para orar por mim. Eu juntei ali meu grupinho, né, as meninas da igreja e as minhas amigas disse assim, olha, eu preciso que vocês orem por mim, porque tá acontecendo isso, isso e isso, e eu não tô sabendo lidar, porque eu não sabia. Nossa, mas você é psicóloga? Não passa por isso? Claro! Eu estou sujeita a qualquer outra, né, como qualquer um outro. E eu precisei, né, tanto que quando eu estive numa situação bem crítica mesmo, o meu marido fica assim, como que eu te ajudo? Eu não sei como te ajudar, porque eu não sei, o que eu faço? E aí, no momento de desespero, a única coisa que eu disse pra ele foi, eu preciso que você marque uma terapia pra mim. Pronto. Então, continuei indo pra igreja, continuei procurando, pedindo oração, né, pros meus mais íntimos. Eu frequentava o psiquiatra todo mês, tomava minha medicação, tentava fazer exercício, ia pro meu trabalho, eu orava, então eu busquei tudo aquilo que eu precisava. Uhum. E hoje, não é que a gente não fica ansiosa, não é que a gente não possa ficar sentida por alguma coisa, mas hoje, graças a Deus e com todo o apoio que eu tive, com toda a ajuda que eu tive em todas as áreas, eu consigo lidar muito melhor com isso. Eu sinto, mas eu consigo administrar aquilo que eu sinto e eu consigo validar isso. Uhum. Então faz muita diferença ter a sua rede de apoio, ter alguém que te apoie. Quando eu digo ter alguém que apoia, não é alguém que vai chegar pra você e vai dizer, ah, mas isso é frescura, ah, mas é só você ir na igreja e orar e ler a Bíblia e ouvir isso, pede oração. É importante, mas tem algo ali também que está afetando a pessoa de uma maneira que ela não consegue reagir. Você sente vontade de fazer algo, mas o seu corpo não reage. Então, e às vezes é químico, hormonal, né? Exato, porque o que acontece? Quando a gente fica deprimido, no nosso corpo, alimentação, medicação, atividade física, ela, né, vai liberando neurotransmissores que é responsável pelo nosso bem-estar. Né? Quem vai na academia sabe a sensação de bem-estar que você sente depois do exercício. Porque o exercício ele vai liberar no seu corpo serotonina e endorfina, que são responsáveis por o seu bem-estar. Quando a gente está deprimido, esses neurotransmissores que fazem com que a gente mantenha esse equilíbrio de bem-estar, eles caem. Uhum. Se você não consegue produzir de forma natural no seu corpo, você vai ficando deprimido. E aí a gente entra com a questão do quê? Da medicação. Sim. Onde muitas pessoas têm muito preconceito com isso. Precisa do remedinho, né? Ele vai auxiliar, é um auxílio. Então, se você faz uso de medicação, faça terapia. Não adianta você fazer só uso da medicação, ele vai aliviar, vai. Agora para de usar para você ver. Porque a raiz do problema, ela continua lá. Por isso que muita gente fica dependente do remédio. E as pessoas têm medo disso, porque elas fazem errado. Porque não busca, o remédio é paliativo, né? Precisa buscar a causa, né? Exatamente. É a causa que você precisa tratar. E a medicação vai estabelecer você ali, enquanto você está buscando essa ajuda para trabalhar isso. Você vai melhorando porque você entendeu qual é a causa e vai trabalhando isso, automaticamente a medicação vai deixar de ser necessária. E esse é o intuito, não é que você se torne dependente. É a mesma coisa quando você conhece os gatilhos que acionam, né? Então, quando você está vivendo e aí você conhece que certos gatilhos vai ativar aquilo em você identifica. Então, opa, isso aconteceu. E aí, aconteceu com a gente, foi na semana passada, aconteceu muito com a gente isso, né? Eu comecei a mudança de comportamento, a minha mudança de comportamento, né? Atingiu minha esposa, né? E ela perguntou o porquê. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui entender qual tinha sido o gatilho. Aí, opa, o gatilho foi esse. Aí você para pensar, para poder ver o que foi que acionou aquilo. E outra, você precisa entender
que você não vai tomar remédio para essa vida. Né? Porque é fácil você ir lá na caixinha, pegar o comprimidinho e tomar. Né? Então, até no primeiro período da nossa conversa, foi bem assim, ó, o gatilho foi esse e você vai ter que me aguentar. A conversa foi essa, a primeira. Você acha que ela gostou de ouvir isso? Claro Com certeza não. Claro que não. E aí quando a gente vai buscar, olha, o gatilho está sendo isso aqui e esse gatilho vai existir pro resto da nossa vida. Porque você gera um peso para esse outro, né? Tipo assim, olha, eu sou assim, agora você que me aguente. E aí, na sua fala, dá para perceber que, tipo assim, você vai ter que me aguentar como eu estou. Mas não indica que você vai buscar uma ajuda, um auxílio para melhorar. E quando você melhora isso, você não facilita só para você. Sim. Você facilita para esse outro. Sim. E aí o que acontece? Quando eu detectei isso, né, ó, o gatilho ele vai existir pro resto da vida. Tá? Então, o que eu tomei como posição? Não, a gente não vai parar o que a gente está fazendo, a gente vai continuar e eu tenho que fazer alguma coisa para que esse gatilho não mude meu comportamento. Né? Então, tem que conhecer, né? Percebe que são os nossos comportamentos que são atingidos. Então, a nossa teoria cognitiva comportamental, o nosso ambiente ele interfere e ele muda o nosso comportamento. Então se você muda o seu comportamento com alguém, você pode ter certeza que em algum momento vai mudar o dele, porque afeta. Sim. Você não muda o outro, mas a forma que você vai despertando as coisas nele vai mudando a forma de como ele vê você. Sim. Então você insere algo que vai acrescentar e vai mudar a ação desse outro, ou você retira. Quando você retira, você diminui. Então se de repente você chega para ela, olha, tá acontecendo isso, mas ela reage de forma calma, compreensiva, isso em algum momento vai mudando o seu comportamento com ela, mesmo que você esteja em crise. É caminho de mão dupla, né? Um afeta o outro. Vai afetando, é caminho de mão dupla. Muito bacana. É interessante conhecer. Você lida melhor, né? Você aprende a lidar melhor quando você conhece. Sim. E aí, como que fica, né, como que eu posso dizer aqui? O conflito entre a psicologia e a fé. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Para mim, psicóloga, e sendo cristã, tenho que tomar um cuidado muito grande. Até porque o nosso código de ética, né, ele alerta a gente sobre isso, que é proibido, né, a gente gerar uma certa influência, seja ela política, de sexualidade, seja ela de ideologia, seja ela de crenças, valores. A gente não pode. Então, eu digo também que não é de mim, mas o Senhor, Ele me dá um controle sobre. Então, quando eu estou atendendo, eu sou psicóloga. Eu vou orientar o paciente de acordo com as queixas dele. Porque se eu levo sobre, mas isso aqui é errado, porque isso aqui é pecado, isso e aquilo, eu já estou fugindo da minha área. Eu estou levando algo de mim. É meu. Então no momento que eu estou no meu consultório, eu sou psicóloga. Eu atendo baseado ali naquilo que a gente aprende, que é o nosso direcionamento. Fora de lá, eu vou ter as minhas ações. Né? Eu vou na igreja, eu oro, eu louvo, eu brinco com o pessoal. As pessoas precisam entender isso. Só que é todo mundo que sabe fazer, consegue ter, né, fazer essa diferença? Não, e aí as pessoas misturam as coisas. Isso é em tudo, né? Exato. Isso é em tudo. Não é porque eu também estou lá na igreja que eu vou ser psicóloga. Aí as pessoas todas assim, tá me analisando. Eu passo a semana inteira fazendo isso, né? Que é a semana que você não quer fazer, né? É claro que os nossos sentidos, assim, questão de percepção, de observação, vai aprimorando. Vai. Mas eu fico pra mim. Você acaba lendo as pessoas, né? A gente acaba percebendo algumas coisas, né? E, por exemplo, às vezes eu costumo observar algumas coisas na rua que eu digo assim pro meu marido, assim, quer ver isso aqui acontecendo? Mas não é. Isso foi aprimorando com a minha área, sim.
Mas eu já tinha essa percepção antes, né? É a questão de observar. E eu digo eu estava até dizendo para esses dias assim, se uma coisa que me chama muita atenção é a área da linguagem corporal. Porque assim, eu posso dizer para você, tá tudo bem? Aí eu vou dizer sim. Só que eu tô aqui o tempo todo, meu pezinho mexendo, tô olhando a hora. A minha linguagem corporal diz que eu tô incomodada com Você sabe que não tá legal, né? Exatamente, porque o nosso corpo fala, né? Então, isso não é só na questão da postura em si, mas na questão de, por exemplo, você tá ansioso ou deprimido. Aí o que acontece? Você diz, não, tá tudo bem. Tem um autor que é como que é o nome dele? Eu vi isso, né, na faculdade, que ele... Adalberto Barreto, acho que é isso o nome dele. Que ele fala que quando a nossa boca cala, o nosso corpo ele sente. Um exemplo disso é, imagina que você está começando a ficar com as questões emocionais muito grandes. E isso vai intensificando porque você não verbaliza para ninguém. E você vai guardando. E você vai guardando. Vai chegar em algum momento que você vai sentir, por exemplo, quando a gente está ansioso, a gente sente batimentos cardíacos elevados, a gente pode sentir tontura, ânsia de vômito, a gente pode ficar com insônia ou hipersônia, a gente pode abrir o apetite ou inibir o apetite, entre N situações que cada um pode reagir de uma forma diferente. Você guarda tudo isso. E aí, foi assim que eu descobri que eu estava ansiosa. Eu dizia, toda vez que eu ia deitar, que eu ia dormir, eu sentia os meus batimentos cardíacos elevados e a minha respiração ficava ofegante. Eu fiquei, tem algum problema? Até um dia na faculdade, que eu dormi assim, acordei assim, passei a manhã assim. Fui no médico. Ele aferiu a pressão, auscultou, tava tudo normal. Aí ele disse, eu vou encaminhar você pro psiquiatra. Eu, estudante de psicologia, ali, ó, preconceito. Eu, psiquiatra, gente, mas não. Mas eu fui. E aí, foi onde eu comecei a fazer terapia. E aí eu percebi que o meu corpo começava a falar por mim. E aí o autor ele vai dizer que quando você cala e você engole as suas emoções, o seu corpo começa a falar por você. Porém, quando você fala, começa a externalizar aquilo que incomoda, aquilo que deixou você triste, aquilo que você está sentindo, o seu corpo começa a sarar. Então, aquilo que você sentia antes, você não sente. Sim. Eu digo isso como experiência própria. E é isso que eu reforço. Verbaliza aquilo que você está sentindo. Está incomodado com alguém? Não faça isso quando você está com raiva, está ressentido. Tira um tempinho, respira fundo, mantenha calma, depois volte. Podemos conversar? Então, é porque aconteceu isso, isso e isso. E eu não só fui aprendendo sobre isso, eu fui praticando isso. E eu fui vendo quanto isso faz diferença. O agir por impulso gera consequências ainda maiores. Então é parar, entender o que está acontecendo, se acalmar, você volta e conversa. É isso. É muito interessante. Eu quero deixar para você aqui, na descrição desse vídeo, vai estar o celular, contato aqui da Vana, que você que estiver passando por tudo isso que a gente está falando aqui, você pode entrar em contato na clínica lá, ela atende aqui, onde é a clínica? Aqui Eu atendo no Limão. No Limão. Isso, ali próximo na travessa com a deputada Emílio Carlos. Tá, mas aí essa clínica tem outras clínicas? Temos, a gente tem vários outros profissionais que atendem lá, né? A gente se mudou agora para um espaço maior, onde a gente ampliou as salas, a gente consegue ter um número maior de psicólogos atendendo. Então a demanda ela só vai crescendo, né? E a gente, né, vai ali adquirindo novos profissionais para poder dar conta. Mas é um cuidado que todos nós temos que ter, assim como você cuida da sua alimentação, saúde física, esse tipo, ou financeira, qualquer coisa, da sua vida espiritual, é um cuidado, porque faz muita diferença. Quem nunca fez terapia, ou quem faz terapia, sabe a diferença que é. E quem faz vai sentir essa diferença, porque não é só, não espere que as coisas agravem. Comece a trabalhar para prevenir situações piores. Sim. A palavra de Deus, ela fala sobre o ferro que afia ferro, né?
E sobre o segredo de você afiar o machado, né? Então, todo bom terapeuta passa por terapia. Todo bom mentor tem um mentor, né? Então eu costumo dizer o seguinte: você que é pastor, né, e está ajudando pessoas, você também precisa de ajuda. Eu sempre friso algumas coisas que, assim, como que eu vou cuidar de outra pessoa se eu não cuidar de mim? Você oferece para o outro aquilo que você tem, né? Então, se você, de repente, você não consegue se cuidar, como que você vai cuidar de alguém? Como que um pastor que não cuida de si próprio vai conseguir liderar uma igreja? Sim. Vai ser, querendo ou não, somos reflexo dos nossos líderes. Então, se o pastor está doente, qual a chance, né, da igreja estar doente também, no sentido de quê? De que algumas coisas vão ser negligenciadas por não ser reconhecida e por não serem tratadas e faladas no meio cristão, porque essa questão da psicologia no meio cristão ainda é um tabu muito grande. As pessoas têm muita dificuldade, porque eu já tenho Deus, eu já falo com Deus, Ele é meu maior psicólogo, e as pessoas usam essa desculpa. Sim. E Deus é. Sim. Porém, nós temos profissionais que auxiliam. Então se você soma 1 mais 1, você não vai ter 1, você vai ter 2. Então, se você soma a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus, junto com o auxílio médico, com o auxílio terapêutico, você ganha mais, você vai ter mais. Então, não vai ser só mais 1, vai ser 2. Aumentou o número. Muito bom. Vânia, muito obrigado por esse papo aqui, foi muito legal, muito esclarecedor. Eu queria que você deixasse, então, as suas últimas palavras para os pastores que estão ouvindo a gente aqui, o seu conselho. Eu que agradeço aqui pela oportunidade, né, a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha área, daquilo que eu pratico todo dia, né? E para os pastores, é importante você ter cuidado. Você ter o cuidado seu. Você cuidar e se preocupar com a sua igreja. Mas para você cuidar e se preocupar com a sua igreja, entender ela melhor, você vai precisar entender como que funciona. Quais são as questões. Então, porque na igreja, muitas pessoas recorrem à igreja para algumas coisas. E não é só membros da igreja, às vezes de fora. Seja para uma cesta básica, seja porque está passando por uma violência, porque está deprimido, está isso e aquilo. Então, se o nosso líder que está lá para receber, né, essas questões das pessoas que o visitam, que procura, porque assim, eu costumo pensar que quem procura é porque ela precisa de um socorro. A fala da pessoa que chega para o seu líder e diz assim: olha, pastor, está acontecendo isso, é um pedido de socorro. Me ajuda, é um pedido de socorro indireto, né? Porque ele não está sendo direto assim, né? Ele vem ali com uma forma de desabafo. Mas é um pedido de socorro porque ele não está sabendo lidar sozinho. Por isso que ele está compartilhando com alguém para auxiliar. Seja em oração, seja num conselho, seja numa orientação. Então busque conhecer outras áreas para que a gente consiga compreender melhor os membros. Quando a gente consegue compreender melhor, a ajuda vai ser mais eficaz. Perfeito. E aí você vai ajudar ele espiritualmente, porque a pessoa que vai estar aconselhando, né, ele vai ter que ter a base bíblica, né, para poder orientar esse membro de acordo com a vontade de Deus, com o que está escrito na Bíblia. Sim. Mas ele também, às vezes, vem com questões emocionais, de conflitos, financeiros, né, de saúde física, entre outras coisas. Se você não tem conhecimento, você tem conhecimento só no pastorado, você vai deixar passar fora outras coisas. E aí lá fora vai somar com outras, que vai acabar afetando a área espiritual dessa pessoa. Então busque conhecer o membro que você tem. Busque conhecer e observar, sem críticas e sem apontamentos. Ouça com atenção, ofereça uma escuta acolhedora, né? Busque ser compreensivo, porque tudo quando a gente busca ajuda, tudo que a gente não quer é ser apontado. Mas esse tem sido o problema das pessoas. Você é cristão, você não pode fazer isso. Então, se a pessoa vai lá, eu digo porque assim, eu já tive experiências de pessoas que não soube orientar, e isso gerou prejuízos graves. Não tem a ver com, né, onde
eu tô, né, a igreja que eu tô, mas eu já presenciei isso, assim, de muito perto. E doeu muito ver, sabe por quê? Porque as pessoas se afastam. Sim. Inclusive, né, uma das pessoas que eu presenciei, ela se afastou. Graças a Deus voltou, retornou. Graças a Deus. Mas eu também vi uma outra pessoa que se afastou, Não voltou. porém não retornou. É. Aí eu digo, a responsabilidade é de quem? A pessoa não soube ouvir, não soube acolher. Porque a pessoa já estava na fragilidade. Ela já se acusava do seu próprio pecado, né? Porque não tem coisa mais dura e acusadora do que a nossa própria consciência. Sim. E tudo que a gente precisa é de alguém dizer assim, olha, tá tudo bem. Se apega com Deus, que Ele vai. Se arrependa, se corrija e Ele te perdoará. As pessoas passa a referência de Deus como um tirano. Sim. Você fez, agora você vai sofrer por isso. E o que as pessoas fazem? Já que eu vou sofrer, então deixa eu viver como eu bem quero. E a vida me levar, né? Exatamente. Só que aí a Bíblia vai dizer, né, que a nossa liderança, querendo ou não, ele é responsável por um povo. E de quem será cobrado essa vida? Aí que tá. É de que alguém que se responsabiliza. Então, se você lidera um grupo, lidera uma igreja, tome cuidado. Porque a prestação de conta vai ser com você. Você é responsável por essas ovelhas. Se ela se perde, né, e por uma palavra infeliz, por uma ação... O boleto chega. Exatamente, o boleto chega. E a sua prestação, porque você tem um chamado de Deus e Deus te colocou lá para ser bênção. Acolher e aproximar as pessoas de Deus. E não afastar. Então, o nosso papel é esse, aproximar as pessoas de Deus. Então, acolha, ouça, sem apontamento, sem crítica, cheio do si, ou do... Ah, mas para mim isso é pecado, isso pode, isso não pode. Esquece o si. Trabalha com ela aquilo que ela precisa ser trabalhado, na luz da Bíblia. Aquilo que a Bíblia ensina. Sim. E não de acordo com o que eu acho. Porque você pode acabar ferindo essa pessoa e gerando um prejuízo ainda maior. E é tudo que a gente não quer. Exato. Se precisar encaminhar, encaminhe. Faça isso. É isso. Porque só vai somar e acrescentar na vida dessa pessoa. Muito bom. Aí, ó, fica a dica, então, aqui da doutora Vana. E eu quero que você não se esqueça de se inscrever. E você aí, ó, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo que vai abençoar muita gente. E na semana que vem tem mais. Tchau!